Você que nos assiste aqui no canal do GEL, estou com uma convidada muito especial, a professora Juliana. Então, a gente sempre pergunta, onde estão as mulheres da aventura, né? Então, a gente tem mulheres da aventura na escola, a gente tem mulheres de aventura no esporte de alto rendimento, e a gente também tem mulheres da aventura no universo acadêmico. Mas hoje eu vou convidar a professora doutora Juliana Figueiredo para falar de uma coisa que é muito útil para a produção de material didático de forma com um capricho muito grande, dando voz às crianças, de modo que, portanto, se torna um material didático interativo. Então, minha saudação aí à minha colega a professora Juliana, que está em Florianópolis. Tudo bem, Juliana? Olá, Gil, meu querido, tudo bem e você? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês do curso. Que ótimo. Então, Juliana, Dicionário da Criança Aventureira, você e Alciane Marinho produziram um material que é lúdico, que traz desenhos, que traz a percepção das crianças sobre algumas coisas, né? Que livro é esse? Então, ele é um produto que foi idealizado com bastante carinho dentro da tese. Então, ele é um resultado de outros instrumentos de coletas de dados que foram utilizados para análise desse subjetivo das crianças, né? Dessas crianças que praticam atividades de aventura. E a ideia desse e-book era dar voz às crianças. Então, normalmente, nós perguntamos para os professores, para os pais, o que essas crianças acham de participar das atividades de aventura e assim por diante. Mas esse e-book, a ideia é que as crianças nos digam, de uma forma bem lúdica, como que é para elas esse universo que faz parte da aventura. Os sentimentos, os elementos, o ambiente, as atividades e assim por diante. Legal. Então, esse e-book aí, que é um material didático, digital, interativo, ele trata de alguns termos que vocês foram perguntando para as crianças se expressarem, né, por meio da escrita e por meio do desenho. Quais são os termos aí? Você pode mostrar o sumário para a gente? Sim, vou mostrar aqui para vocês. Então, nós temos várias palavras que foram elencadas e que depois, no segundo momento, depois no segundo bloco aqui dessa nossa conversa, eu vou explicar melhor como que foram selecionadas essas palavras. Mas aqui nesse e-book foram 21 palavras, então que falam sobre a questão dos sentimentos, do ambiente que elas praticam, e também tinha um pouco dessa questão do pai, da mãe, da família, porque a tese, ela analisava essa questão também das relações familiares nas atividades de aventura. Então, por isso que surgiram esses termos ali também. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma dessas palavras. Então, por exemplo, aqui, quando foi perguntado o que é adulto, uma primeira coisa legal também para colocar para vocês é que os nomes das crianças, eles são nomes fictícios, em que as próprias crianças escolheram os seus nomes. E outra coisa também bem interessante é a questão da faixa etária. Então, nós tivemos ali crianças pequenas, de 5, de 8 anos, e crianças maiores, que já estavam ali entrando na adolescência, então, de 11, de 12 anos. E com isso nós podemos observar a diferença também na expressão. Então, aquelas crianças que as frases de uma maneira mais imaginária e as outras de uma maneira mais madura, mais profunda. Então, vou ler aqui para vocês algumas dessas respostas. Ao ser perguntado o que é adulto, então Peter, de 5 anos, disse: surfista. E aí logo vocês já podem imaginar que ele era um dos meninos que praticava o surf. O Tony respondeu: é grande. Para o Lucas, de 8 anos, é quando você cresce. Para a Manuela, de 9 anos, ter responsabilidade para trabalhar. Se tiver filhos, para cuidar dos filhos e cuidar de si próprio. Para Ana Luz, de 11 anos, é aquela pessoa responsável, que tem mais de 20 anos, que já tem maturidade para se sustentar sozinho.
e para a Lisa, de 12 anos, uma pessoa responsável que cuida. Tem muita gente que se considera adulto e em momentos não é. E aqui nós temos um dos desenhos que ilustram esse e-book. E aí uma coisa legal que eu gostaria até de comentar é em relação a essa questão dos desenhos. Eu senti falta de ter mais desenhos, Gil. Né? A pesquisa, ela previa ali que as crianças se sentissem à vontade para fazer desenhos, né? E quando a gente pensa na escola, a gente tem essa facilidade, né? Que são produzidos muitos desenhos. Então, por exemplo, para cada vivência em que os professores e as professoras realizam, podia ser solicitado um desenho. E com isso teria ali uma infinidade de desenhos para ilustrar esse e-book. E então, nesse sentido, foi algo que eu fiquei assim, quando finalizou, na hora de elaborar, eu fiquei, poxa, poderia ter mais desenhos. Então, com certeza, teria ficado bem mais rico esse material também, nesse sentido. De toda maneira, né, você é uma pioneira que teve uma ideia que agora vai facilitar muito, no meu entendimento, para que o professor, ao fazer sua avaliação, eu sempre discuto assim, uma atividade de educação física, por exemplo, na escola ou num clube, mesmo num acampamento de férias, você pode pedir que ele avalie, né, por uma frase, por um desenho, e isso pode virar lá no encontro final a produção desse material didático, reunindo a produção deles, uma forma de mostrar, né, o que eles estão aprendendo e o que eles significaram, né? Então eu achei fantástico. E eu sei que você utilizou um aplicativo, que você baixou uma versão gratuita. Dá uma dica aí para o professor, para a professora, para o recreador, que também quer fazer o dele. Sim, excelente, Gil, esse colocamento seu. Primeiro, foi a questão, assim, uma coisa que eu queria comentar também, o quanto que as famílias ficaram felizes em receber esse material e as crianças também em se verem nesse material. Então, isso foi muito gratificante para eles. E em relação à produção, então é importante destacar isso, que esse material, esse produto aqui final, ele foi está sendo divulgado pelo Clube dos Recreadores, é uma editora, é um produto com ISBN, com ficha catalográfica. Porém, na minha tese, eu que fiz de maneira totalmente artesanal, utilizando um site gratuito, que é o Canva. E ele é um site que ele tem ali várias funções, inclusive algumas pessoas têm utilizado para a produção de folder, para a divulgação de algumas coisas. Então, ele tem algumas limitações, e aí pode também ser adquirido. Então, ele tem a versão paga, porém, eu utilizei a versão totalmente gratuita, todos os recursos. Então, ele tem um banco de imagens, ele tem um design bem legal, e ficou super bacana. Então, agora, para essa divulgação, que eu fiz a parceria com a editora, mas no primeiro momento foi totalmente de forma ali artesanal mesmo. Oi, Juliana, mas então é legal porque, obviamente, no mundo acadêmico a gente também sistematiza e publica. E se o professor aí do chão da quadra, né, o recreador, quem está no centro esportivo, quiser ver esse material, ele tem que pagar quanto, hein, para você? Absolutamente nada. Eba! Na faixa! Então, olha, você que está nos assistindo, clica aqui que tem o link que a Juliana está compartilhando, tanto para você baixar o livro, como também para você poder conhecer esse aplicativo. Claro, deve ter muitos outros, você pode fazer da maneira como você quiser, mas é uma dica aí, um caminho das pedras. Só que é o seguinte, você quer saber agora como que foi o passo metodológico da Juliana reunir as crianças, de perguntar para elas tudo? Então, fique atento, porque vai ser no bloco 2. Juliana, tem uma coisa, e tem até um QR Code aí, você estava mostrando o desenho lá de uma criança surfando na onda, termina o bloco comentando lá, que eu achei muito interessante aquela história. Você consegue... Sim, claro. Coloquei aqui o QR Code, então, para facilitar para vocês, né, para que vocês possam acessar, então, gratuitamente. Tem o link, depois também eu vou compartilhar com vocês. Mas tem aqui essa questão que eu queria comentar sobre a questão dos desenhos, né? Como nós podemos visualizar a questão da produção dos desenhos, e aí convidando vocês para que a gente possa debater mais no segundo bloco,
foi essa questão. Ele foi de maneira bem simples, apenas com giz de cera e canetinha, mas ele também, os desenhos nos trouxeram muitas informações. Aqui, por exemplo, a gente vê um desenho bem simples, porém foi um dado muito interessante. Eram crianças, eles eram gêmeos, e um dos gêmeos sempre desenhava as ondas de esquerda, enquanto o outro gêmeo desenhava sempre as ondas de direita. Então, isso a gente observa que o quê? Aspectos de lateralidade, aspectos de preferência naquela prática, e assim por diante. Em outros momentos, apareceram também animaizinhos em que eles surfaram junto nas ondas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, bem pequenininho aqui nessa imagem, mas depois é legal até que vai aguçar a curiosidade para vocês buscarem o e-book. Tem um pinguim, porque ele relata que em um determinado momento ele surfou junto com o pinguim. Então, esse desenho, ele nos traz também muitas informações. E aí, no segundo bloco, eu vou comentar mais como que foi essa questão dos desenhos e das palavras dentro desse e-book. Tá ok? Então tá bom, você gostou? Entra aí, baixa o livro, dá uma olhada e a minha dica é a seguinte, depois de dar uma paquerada aí no dicionário da criança aventureira, da minha colega Juliana com a Alciane, venha e assista o bloco 2 para você ter mais dicas metodológicas, né? Aproveitar que já teve alguém que teve a cabeça, quebrou a cabeça e fez, porque agora vai ficar muito fácil para você fazer e vai ser um material didático, interativo maravilhoso que você pode presentear aí as crianças do seu centro esportivo, do seu clube, do seu acampamento de férias, da sua escola, seja onde você estiver atuando, né? Na própria igreja, né? Ou seja, tem uma função de um montão de aplicabilidade, né? Então eu e a Juliana estamos aqui dando um tchauzinho para você, lembrando aí para você assistir, né,